as cozinhas solidárias são um protesto, né? Elas são uma forma de protestar também, né? Mas eu vou explicar por quê, né? Ela é muito mais que isso, né? Ela não se resume a esse protesto, ela é muito mais que isso, mas elas também são assim. Por quê? Para a gente entender isso, precisa entender o que é o movimento. O movimento dos trabalhadores sem teto é um movimento urbano, né? Uma luta urbana, mas que também está em áreas rurais, mas é uma luta que surge da seguinte maneira: a gente pensa muito na questão do sem teto, mas esquece do outro T, que é o de trabalhadores. Pensa comigo, olha só a visão para a gente entender mais ou menos quem são as pessoas que compõem essa luta, né? Trabalhadores sem teto, trabalhadores que não têm condição de comprar uma casa. Então eu trabalho a minha vida inteira, eu trabalho aquelas monte de horas, às vezes 2 empregos, como outras pessoas que trabalham também, e eu não tenho condição. Eu posso trabalhar uma vida inteira que eu não vou conseguir comprar uma casa para mim, né? Eu não vou conseguir ter o meu teto. Esses dias teve uma festa do movimento, né? E o camarada Sérgio Farias, lá do Ceará, falou uma coisa que, assim, é um tapa na cara pra gente, assim, um tapa na cara pra gente acordar, um chacoalhão, não é nem um tapa na cara, um chacoalhão pra gente ver. É o seguinte, ele falou, ó, eu tô aqui no movimento, conquistei minha casa pela primeira vez em 40 e tantos anos de idade, eu tenho um quarto. Olha isso. Aí ele fala assim, só não sabe o valor de um quarto quem tem um quarto. Uhum. Entendeu? E ele fala, minha mãe de 80 e tantos anos tem um quarto hoje, um quarto só dela, né? Então, olha só como é importante para a gente importante para as pessoas ter a sua casa, ter o seu cantinho, o seu quarto. Tem um depoimento também de uma companheira lá do Santo André, agora eu esqueci o nome dela, mas que ela fala como ela queria, né? A vida foi levando a um certo ponto em que ela perdeu a casa dela, ela não tinha para onde ir, e ela falava: eu e meus filhos não temos para onde voltar. Eu saio para trabalhar de manhã e não tenho para onde voltar. Então isso já destrói o primeiro argumento que as pessoas que não gostam do movimento dizem, que é o seguinte: vagabundo, não tem ninguém vagabundo, é tudo trabalhador, todo mundo trabalha e É o nome trabalha do movimento. demais. O primeiro T aqui é de trabalhador. São pessoas que trabalham muito e trabalham, ou se não trabalha muito, trabalha o normal, porque ninguém precisa trabalhar muito para não ser Sim, vagabundo. Trabalha, sim. são pessoas que trabalham, né? E não conseguem ter esse mínimo da vida, que é ter uma casa. E aí, depois disso, olha que interessante. Então, o movimento surge nessa perspectiva de ver que nas cidades existem diversas pessoas nessa situação, então se reúnem essas pessoas e falam: vamos resolver essa questão. Como? Existe mais imóvel desocupado na cidade de São Paulo do que gente sem casa, né? Então, assim, está na nossa Constituição de que todo imóvel precisa ter uma função social. Função social tem que funcionar ali uma escola, um hospital, um parque, ou um museu, ou uma casa, ou tem que servir para alguma coisa. A cidade de São Paulo, por exemplo, isso acontece no Brasil inteiro, mas eu vou usar a cidade de São Paulo porque acho que é a que a gente visualiza mais fácil até. Quem anda pelo centro de São Paulo vê um monte de prédio vazio. Uhum. Esses prédios vazios, esses terrenos vazios, né? Quem anda pelos extremos da cidade de São Paulo vê terrenos e mais terrenos, esperando o metrô chegar para poder construir alguma coisa, ou seja, especulando durante muitos anos, e muitos, durante décadas, né? E aquele terreno devia estar tendo alguma função social, aquele prédio devia estar tendo alguma função social. Quando vai se investigar esses prédios, descobre que, além deles estarem desocupados, tá? Então, essa palavra é importante, eles estão desocupados, não tem nada ali dentro acontecendo, eles estão em condições habitáveis, né, ou de uso ali, e devendo milhares, centenas de milhares ou até milhões de reais em impostos, porque eles foram simplesmente abandonados.
Então o movimento junta as pessoas e faz o seguinte: vamos pegar esse imóvel e vamos ocupar. Não é invadir, é ocupar. Existe uma diferença muito grande. Então quem quer falar mal às vezes usa essa palavra errada, mas a palavra certa é ocupar. Por quê? Ele está desocupado, vamos ocupar. Na hora que, olha, esse é o grande lance que as pessoas não sabem, muitas das pessoas não sabem, e é importante que saibam que é o seguinte: essa ocupação que é feita é para evidenciar a falta de ocupação, né? Da falta de utilidade daquele imóvel. E aí o dono do imóvel vai reclamar aquele imóvel de volta, vai pedir vai botar as pessoas para correr, É né? o checkmate. Entendeu? Só que na hora que ele bota as pessoas para correr, que ele move a torre ali, eu venho com o cavalo aqui e digo: opa, você está ilegal, você está devendo e o seu Exato. imóvel está todo ilegal, todo irregular. E aí a justiça vai ter que fazer o quê? É importante a gente entender que toda a ideia, eu aprendi isso esses dias, então eu quero até jogar essa carta na mesa, que é importante a gente visualizar isso. Toda a ideia de direito de todas as sociedades humanas, de todos os países do mundo, direito é direito da propriedade privada. Entendeu? Direito em torno disso, gira em torno disso. Então, quando se começa um processo para se recuperar aquela propriedade privada, e aí na hora de opa, eu vou te devolver, mas pera, você está devendo isso, está devendo aquilo, está devendo aquilo, você está devendo mais do que você tem. E aí o que o movimento faz? No mesmo processo, compra o imóvel. Eles compram o imóvel. Você está entendendo? Sim. Entendeu? Eles não tomam nada. Aí Não o existe, imóvel ainda não existe nenhuma etapa fora da lei, né? nada fora da lei, nada fora da lei, Aham. nada, entendeu? Aquilo é um protesto, né? Você ocupa aquele imóvel para evidenciar que aquele imóvel está todo irregular e a E que partir tem uma disso função social. que ele deveria estar tendo uma função social e não tem, e aí evidenciou isso. Na justiça é conquistado o direito de compra daquele imóvel, lógico que sem a dívida, né? Eu não vou, o movimento não quer comprar dívida, então a pessoa tem a dívida dela, mas ainda sai com um valor, né? Aquele imóvel, ela inclusive é uma dívida que cada dia vai crescendo mais. A pessoa para de ter essa dívida até, mas esse imóvel é comprado por um movimento e aí reformado, construído, transformado da maneira que for melhor para gerar casa para as pessoas. Eu tive a oportunidade de estar no dia da entrega das chaves do condomínio Dandara, que é um condomínio maravilhoso. Agora esqueci exatamente o número de famílias que tem ali, né? Mas é um condomínio enorme, são várias torres e tal. E eu tive. Foi até engraçado porque foi sem querer, foi um dia que me levaram para conhecer e foi o dia da entrega de algumas das chaves lá para as pessoas que estavam começando a entrar nas casas. E é muito bonito você ver as pessoas que ficaram ali. Acho que a ocupação ali durou 6 anos, então era um terreno abandonado, então tinha um condomínio do lado também, tinha um outro condomínio do lado, privado e tudo mais. É... E aí, para especular, para esperar aquele terreno valorizar, eles deixaram ali, mas aí fizeram a ocupação, mostraram que estava errado isso e tal. E aí conseguiram o direito de compra desse terreno e conseguiram ali negociar até a planta do condomínio do lado, e construíram um condomínio gêmeo ali, assim, né? Mas até a horta comunitária tem lá dentro, entendeu? Então, assim, eles conseguiram fazer até uma horta para a galera ali, então eles cuidam e tal. E cada família que ficou naquela ocupação recebeu um apartamento. Um apartamento, se eu não me engano, são 2 quartos, área, cozinha, sala e banheiro. É um apartamentinho, mas é deles, entendeu? Sim, cara, isso Entende é o que genial. você ter o seu apartamento, seu próprio, sua E escritura, né? fazer um parêntese que eu achei muito interessante, porque às vezes passa despercebido para a gente a quantidade de edifício e condomínio com o nome de almirante não sei o que, general não sei o que lá, com o nome de genocidas históricos, né? E você ter um condomínio da Andar é uma coisa muito significativa Certeza, também. É uma coisa certeza. que já deixa claro que só tem esse nome porque é de todo mundo, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é bonito de ver também, né? Que o edifício, condomínio que tem o nome de algum genocida histórico,
cercado de todas as formas e ninguém pode entrar. O condomínio do andar é uma coisa coletiva, assim, né? Uma construção coletiva. Isso é Isso. bonito de ver Não, também. e é muito legal, assim, né? É legal você ver. Bom, é até legal, na verdade, falar porque o simbolismo de tudo isso vai além até dos nomes, né? Eu lembro que no dia que eu fui, quem me levou foi o Josué, que é um dos líderes ali também daquela região, e, e foi o líder dessa ocupação também. E aí, o dia que eu entrei lá, teve uma senhora que nos recebeu na casa dela e nos deu um cafezinho, né? Aí elas me falaram que era o costume de a primeira pessoa que entra na nossa casa tem que tomar um café, né? Então, olha que legal, o primeiro cafezinho da casa, isso tem um símbolo, assim, né? Então, olha que bonito isso, né? Como que é uma coisa de comunidade, de pessoas juntos ali naquela mesma luta, né? Bom, dito tudo isso, entendendo que o movimento é olhar para uma coisa que está errada e fazer ela acontecer direito, porque não é justo que pessoas que trabalham, que precisam pegar, às vezes, 2, 3, 4 horas para chegar nos seus empregos, porque o único lugar que elas vão conseguir pagar um aluguel com um salário mínimo, né? Ou às vezes até menos que um salário mínimo, é muito longe. Às vezes é outra cidade. Aqui em São Paulo, a gente tem várias pessoas que moram em outras cidades e trabalham em São Paulo. E saem de casa 4 horas da manhã para conseguir chegar no centro da cidade. Entendeu? Para receber um salário muito pequeno. Então, é uma organização da vida ali muito ruim, porque a pessoa que passa, se conseguir umas 6 horas dormindo, né? Umas 8 horas viajando até o trabalho, umas 8 horas trabalhando, sobra talvez umas 2 horas para arrumar a casa, entendeu? Para, sei lá, para fazer alguma coisa assim, entendeu? Então a vida é uma vida muito, muito dolorida que a gente não precisa. Isso é uma neo-escravidão. A pessoa vive para trabalhar. A pessoa só tem o direito de dormir, se locomover até o trabalho e trabalhar. Não dá tempo para estudar, não dá tempo para conviver com a família. Isso é uma neo-escravidão que o neoliberalismo promove, né? O liberalismo se valia da escravidão, o neoliberalismo é neo-escravidão. E é isso que a gente vive hoje, e é isso que a gente não quer viver, que o ser humano não merece, nenhum ser humano merece viver uma situação dessa. Então o movimento tem essa perspectiva, né? Então, pela moradia, a gente consegue melhorar a vida o movimento tenta melhorar a vida dessas pessoas de maneira completa, né? Porque, por exemplo, se eu tenho no centro, eu trabalho no centro e eu tenho no centro um prédio desocupado, eu consigo ocupar e conquistar e morar no centro, e agora, ao invés de 4 horas para ir, 4 horas para voltar, eu demoro 20 minutos, né? Para ir e voltar para o trabalho, me sobra tempo para fazer um monte de coisas, me sobra tempo para estudar, me sobra tempo para conviver, me sobra tempo para fazer um monte de coisa, fazer o que eu quiser, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, esse índice de qualidade de vida, né? Desculpa, esse nível de qualidade de vida que a gente vê dos países, o que mede isso é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano mede qualidade de vida. O que é desenvolvimento humano? É desenvolver as suas humanidades. O músico, a humanidade do músico é a música, a humanidade do pintor é isso, a humanidade de alguém que estuda é o que ela estuda, a humanidade de alguém que se comunica é fazer esse tipo de coisa. Então, qualidade de vida é poder desenvolver as suas humanidades. Então, quando a pessoa mora num lugar onde ela tem tempo de desenvolver as suas humanidades, ela tem mais qualidade de vida, né? Então, a proposta e o objetivo, na verdade, do movimento é garantir isso para as pessoas. Então, vamos voltar para a cozinha solidária. Falamos agora da moradia. A mesma coisa acontece com a alimentação. Só que não tem como você ocupar a barriga das pessoas, né? Mais ou menos, né? Não tem como você falar, ó, tem barriga ali que está desocupada e o Estado tem que ocupar. Então vamos ocupar com a nossa comida. É mais ou menos isso que está acontecendo na cozinha solidária. Muito boa analogia. Né? Não, mas é basicamente isso. É as pessoas olharem ali e falarem, poxa, tem gente com fome, dá de comer, como diria Solano Trindade, né? Ou nem Mato Grosso também, né? Que popularizou, mas tem gente com fome, a gente dá de comer. Esse projeto das cozinhas solidárias surgiu baseado num projeto que foi feito na Argentina.
Eu não me lembro agora o nome do movimento ou do projeto que tinha lá, mas eu estou falando isso, então até, já que é um vídeo que também vai ficar aqui gravado e tudo mais, o pessoal do movimento me permitam contar essa história, porque eu aprendi com a Ana, que foi a líder, né, durante muito tempo também, ainda é a liderança principal das cozinhas solidárias, e ela me contou justamente isso, que ela foi à Argentina pelo movimento, aprendeu lá como que aconteceu, como que eles fizeram, e o movimento foi justamente esse. A Argentina passou por um momento também de muita dificuldade, as pessoas estavam com fome, as pessoas estavam com insegurança alimentar, que é essa fome sistemática. Fome eu posso ter agora, entendeu? A fome eu mato com um prato de comida. A insegurança alimentar é uma coisa longa, né? É a incerteza de se eu vou comer amanhã, e depois, e depois, e depois, né? Então a gente precisa ter essa certeza. E aí, qual que é qual que é a ideia? Também é evidenciar a falta do Estado, evidenciar uma falta, não só do Estado, mas uma falta de ação ali. É criar essas cozinhas, mostrar que as pessoas daquela região precisam de comida e que é possível oferecer essa comida gratuitamente para aquela população que mais precisa, a partir de diversas iniciativas. Então, e aí, com isso, o objetivo é mostrar que o Estado devia estar fazendo isso. Porque pela Constituição, acho que, se eu não me engano, a Argentina deve ser assim também, mas pela nossa, é a obrigatoriedade do Estado garantir que as pessoas não morram de fome, né? Não vou saber citar agora a Constituição, a parte que fala disso, mas está lá, né? Quem quiser buscar, está lá. Mas é isso. Então, as pessoas não podem morrer de fome. Isso é o mínimo que as pessoas têm que ter, é comida. São os direitos fundamentais, né? Isso. Inclusive a moradia também, que é outra. Moradia, né? Então, assim, e aí para o movimento também é muito importante ter criado as cozinhas solidárias, porque não dá para lutar por moradia com fome, Com certeza. né? O primeiro, quando se ocupa um espaço ali, a primeira coisa que se constrói nessas ocupações é a cozinha, né? Eu acho isso lindo também, porque é o coração, né? Eu que sou da gastronomia, acho lindo ver que o coração de uma ocupação, o coração de uma, como é que chama? De uma organização social é a cozinha, né? Isso é muito legal da gente perceber. Mas aí o pessoal viu então que a ideia é fazer uma cozinha, evidenciar a necessidade de alimentação naquela região, e mostrar para o Estado que ele devia estar oferecendo aquilo ali. Nós tivemos, então é muito legal a gente poder agora contar essa história, né? Eu fui na construção de uma cozinha, eu participei de momentos difíceis pra caramba daquela mesma cozinha, de momentos muito alegres, muito felizes, como as festas que a gente organizou ali, conheci as pessoas, né? Convivemos juntos um bom tempo e tivemos uma vitória, na verdade duas, muito importantes, que foram duas pessoas do movimento que foram eleitas na esfera estadual e federal. Uma delas, o Guilherme Boulos, mais votado de São Paulo, foi o líder do MTST. Então isso conta uma coisa para a gente também. E conta para a gente o quê? Que a gente quer ver esse movimento crescer, a gente quer ver o resultado disso funcionando. A gente já tem um projeto de lei, né, das cozinhas solidárias. Então a ideia era essa, era que a gente, se a gente não for eleito, a gente vai cutucar até alguém fazer um projeto. Mas agora a gente tem alguém lá, né? Então já foi o próprio Guilherme apresentou o projeto das cozinhas solidárias, que não é só do movimento, não é uma coisa para privilegiar o movimento de forma alguma. O movimento tem a sua iniciativa, mas tem outras tantas também. A gente tem outros movimentos por moradia aqui em São Paulo também. Né? Não tem só o MTST, tem vários movimentos de moradia que seguem uma lógica muito parecida. Mas a gente também tem outros movimentos de alimentação, diversas cozinhas solidárias, diversos restaurantes que começaram a fazer marmita para entregar de graça para as pessoas, a partir daquilo que lucravam, a partir de arrecadações próprias para isso e tal. E essas iniciativas precisam ser valorizadas, né? Se o Estado não vai criar suas cozinhas solidárias, mas pelo menos ele pode subsidiar essas iniciativas,
né? A partir de editais, a partir de tudo, vai organizar tudo isso direitinho e esse projeto está aí para ser aprovado.